também senadora Regina e demais da mesa. Realmente me preparei para mais tempo. Vou tentar, então, resumir bastante. Mas fiquei contente que já algumas pessoas aqui à frente já passaram alguns dados, informações que eu também iria citar nesse momento. Eu queria começar com uma pergunta. Por que se prende, e por que se prende tanto no Brasil? Por que cada vez com prisões mais duras, mais violentas? Porque ultimamente, nos últimos anos, resposta à violência tem dado com mais prisões e com mais endurecimento. Resultado, como foi citado aqui no mapa das mortes, né? Aumentou, quanto mais se prende, quanto mais se aumenta a pena, com mais dureza, mais aumenta a criminalidade no país. Assustadoramente. Então, eu vou citar alguns pontos que não vai dar tempo. Só dizer que a Pastoral Carcerária, somos mais ou menos 6 mil pessoas que semanalmente entramos nos presídios do Brasil. Entramos lá no cárcere, na realidade. E essa nossa visita aos cárceres do Brasil, em geral, senador, gostei muito da sua palavra, que já me antecipou já algumas falas minhas. Presídio tem alguma finalidade de ressocializar, reintegrar. Pois então, senhoras e senhores, eu convido vocês a entrar no presídio, passar uns dias e verificar se isso acontece em algum estado do Brasil. As respostas dadas pelos governos, e aqui, desculpe, falo de governo federal e estaduais, todos os partidos trabalham da mesma forma com o preso, igualmente. Prisões duras, mais lentas e o resultado, mais violência em todos os estados do Brasil. As respostas até agora dadas para a questão da violência têm sido altamente equivocada e do retorno de violência maior à sociedade brasileira. Os dados estão aí para comprovar isso que eu estou falando. É assustador o número de aumento da violência a partir das violências. Por exemplo, em 2001, tivemos no São Paulo a chamada Grande Rebelião, né? Em 2012, criou-se o RDD, aquele isolamento para as pessoas, né, que líder de facções, líder do crime, para unidades especiais. Depois disso, tornou-se lei nacional, né, 2000, então essa lei, né, 2015. Essa lei, então, levou que todos os presídios hoje do Brasil têm chamado alguns estados como a cela de tampão, que ainda existe, ou cela de castigo, ou cela de punição, ou RO, assim por diante. Celas fechadas, escuras, algum estado, quando tive a semana passada ainda, retrasada em Rondônia, escura hermeticamente, onde fica de 3 a 30 dias, seminus ou nus totalmente, e sem nenhum atendimento de material de higiene, assim por diante. Outra resposta dada também à violência foi a criação dos presídios federais, também a partir das megas rebeliões, que RDD foi criado para isolar as pessoas que comandaram a rebelião no estado de São Paulo. Resultado, em 2006, de dentro da RDD, se comanda a maior rebelião do país, do estado, e se paralisa a cidade de São Paulo. Resultado da RDD. E depois, as federais têm essa finalidade também de expansão da violência pelo país afora. Bem, eu vou pular, porque aqui eu queria pegar algumas pautas de confronto ao que me anteciparam aqui na mesa. Como estão os presídios no Brasil? Olha, tem um dado aqui, eu vou citar alguns dados do CNJ, que estão mais atualizados a partir de informações do Tribunal de Justiça do país do que o próprio DEPEN. Como o Renato Vitor falou aqui, vai ser atualizado. Mas no mês de maio, existia no Brasil preso 602.203 presos já fechado, sendo que dessa população, 233.867 são presos provisórios. Olha a diferença aqui desses dados, né? Temos estados como Sergipe, que chega a 78% a 69% presos provisórios. Amazonas, 76%. Bahia, 65%. Piauí, 61%. E aí vai, essa escala de presos provisórios. Com o estudo já feito
por alguns institutos, tem a comprovar que dessa população, quando condenada, 37% já cumpriram a pena, ou a pena era maior que a prisão de espera, ou são inocentes. Então, a população podia estar fora das prisões. E com isso, a resposta vem sendo dada aos conflitos e violência nos estados é aumentar presídio e aumentar vaga. Bastaria o judiciário trabalhar e colocar em dia esses processos todos. Não precisaríamos construir mais nenhuma vaga em nenhum estado do Brasil. Pelo contrário, diminuiríamos e muito, com certeza. E ao entrar na pauta do judiciário, outra coisa que nos angustia muito. Existe o judiciário, o juiz corregedor, promotor, agora a Defensoria Pública também que pode inspecionar. Pois bem, quando esse grupo de inspeção entra no presídio, e lá está a lotar de presos provisórios, não julgados, aguardando. Ainda encontrei, nesse mês de maio ainda, pessoas aguardando até 4 anos de julgamento. Isso porque nós corremos o país todo, né? E pequenos delitos. Tem se somado também nos presídios do Brasil, presos com transtornos mental. Existe o chamado HCTPs, Hospital de Tratamento Penitenciário, psiquiátrico no caso, mas a nosso centro de detenções provisórias, nosso presídio, em todos os locais do Brasil, encontramos pessoas também com doenças mentais nas prisões. E tem aumentado muito. Aumentado por 2 causas. Alguns são presos devido ao uso de droga, mas o próprio sistema prisional está enlouquecendo muita gente. Esses regimes fechados de RDDs, fechado, esse regime de isolamento, onde fica 30 dias sem falar com ninguém, ou banho de sol 2 vezes por 2 horas por dia, e o resto de isolamento sem falar com ninguém, tem levado a pessoas a adoecerem cada vez mais. E quanto mais tempo preso, e aqui eu vou discordar da colega, pior fica para a sociedade. Esses R's de ressocialização, reintegração, que deve acompanhar de educação, trabalho, isso não existe no Brasil. Os últimos dados dizem que a educação, a média do Brasil, chegou agora a 12% dos presos que estão estudando. Se considerarmos as faixas mais pobres, as que entraram sem estudo, passa para 8%. O ensino fundamental cai para 8%. Trabalho. Presos deviam entrar para trabalhar. Quantos por cento que trabalham? 8%. Sendo que a maioria trabalha ainda em artesanato, costurando bola, que não dá nenhuma inclusão no mercado de trabalho. E não vai encaminhar para a sociedade, vai se reintegrar à sociedade que sabe costurar bola. Coisas absurdas. O presídio existe para isso, para manter a ilegalidade totalmente desrespeito à lei da LEP. Mas voltando à questão do judiciário, as inspeções, se existe uma superpopulação encarcerada sem julgamento, quem é o responsável? Se existem celas de isolamento total, sem direito a banho de sol, sem direito, sem colchão, sem remédio, presos doentes, que não fornecem, quem é o responsável? Além do administrativo, quem faz as inspeções? Se houvesse uma inspeção da Secretaria de Saneamento Básico nos presídios do Brasil, eu queria ver quantos ficariam em pé. Mas o judiciário está lá dentro, juiz, promotor, Defensoria Pública, fazendo inspeção. E por que permanece as unidades em pé ainda funcionando? Qual a finalidade? Queremos mais violência. Outro ponto aqui, bem rápido. Existe outra falácia das privatizações que dão certo. O único relatório feito sobre isso no Brasil é da Pastoral Carcerária. Passamos 2 anos estamos privatizados do Brasil. Hoje temos em 9 estados, quase 30 unidades. E fizemos um relato, até o próprio Renato e Vitor aqui tem isso em mãos, que foi o único material que tem em mãos para combater. A falácia do sistema prisional. Qual é o estado que mais avançou na privatização? Quer seja por organizações sem fins lucrativos e quer ser por organizações com fins lucrativos. O maior estado que mais avançou, desculpa, colega, foi Minas Gerais. Pois bem, Minas Gerais, a população encarcerada cresceu 624% de 2005 a 2012, enquanto que a média nacional é 74%. Ora, dizem que essas ONGs e presídios privatizados têm maior índice de recuperação.
Primeiro, existe algum instituto que pesquisa isso no Brasil para afirmar isso? Não existe. Não existe. Segundo, para as ONGs e para os privatizados, são presos selecionados. Até agora, em Minas Gerais, o Estado queria que mais as ONGs abrigassem mais presos, o impedimento é o juiz, por causa da avaliação quem vai para as ONGs. Por exemplo, quando alguém comete uma falta grave nesses presídios, devolve para o Estado. Ele vai sendo selecionado, são os melhores comportamentos, e qualquer falta é jogada de volta para o Estado. E no final querem comparar quem sai mais reintegrado. E o pior é que essa falácia está no CNJ, Ministério Público às vezes também fala isso, é uma propaganda falsa. Compare os dados, só isso. Por que Minas é campeão de maior porcentagem de crescimento se investe tanto nas privatizadas? 624%, enquanto a média é 74%. Esse é outro ponto. Outro ponto que foi citado aqui bastante, a criminalização do uso e do comércio da droga. O que mais enche os presídios hoje são os pequenos usuários, não traficantes. Foi bem citado aqui, pela colega que antecipou aqui também, Moema, sobre esse quadro. Enquanto não tiver uma lei da descriminalização do usuário, não teremos uma redução nessa prisão. A maioria são usuário. Deve ser tratado como saúde pública. É como quem bebe, quem é viciado na cachaça, na cerveja. Assim é viciado também na dependência química. A prisão, como foi bem citado pela colega aqui, é local de uso de droga em todos os países. Todo o país, todos os estados têm isso. Você é preso porque usa e vai para um lugar que garante o uso, porém mais caro, com mais exploração. Qual a finalidade, então, de prender o usuário? Vamos colocar em programa de tratamento. Seria a solução. Eu sei que o tempo já está batendo. Seguinte, a pastoral carcerária, com um grupo de redes sociais, instituições, ela apresenta uma agenda do desencarceramento, pensada e refletida com várias entidades, quer seja da Associação Nacional de Segurança Pública, também Instituto de Defesa de Direitos da Pessoa, Grupo de Amigos Familiares, Instituto, Justiça Global, Mães de Maio, Imagem Clínica e assim por diante. Onde temos 10 propostas do desencarceramento, estudada e refletida, que faz questão de passar a mesa, aqui presente. Deixa também. É o de imagem mesmo, passar a seguir depois também. Entre as medidas colocadas, é a chamada criação, que já existe, a resolução do CNPCP, sobre ouvidoria externa, independente do sistema prisional, ao modelo da Defensoria Pública, que o Estado já usa, onde existe um controle da sociedade civil sobre o sistema prisional. Infelizmente, há uma resistência muito grande, mas é um órgão que funcionaria, uma ouvidoria externa da sociedade, com o conselho da própria sociedade, para poder entrar e acompanhar. Já existe esse programa, está na resolução da CNPCP, posso até citar um número aqui. Opa, depois eu posso, tem aqui na agenda também tem citado, posso colocar depois, tá? Da vida externa independente, tá? Outro fator é a criação dos comitês e mecanismos de combate e prevenção à tortura. Alguns estados já instalaram, outros ainda não. É necessário uma pressão maior para que o Estado crie isso com urgência, e nesse momento vem da reunião nacional sobre isso. Começou ontem e continua hoje também no Brasil. Eu só queria então agradecer por esse momento e dizer que é necessário investirmos em outra forma de lidar, porque os maus tratos e prisão quanto mais longa, mais demorada, mais tem aumentado o crime e a violência no país. O caminho é outra. Vamos nos basear nos modelos dos países que diminuíram os presídios, diminuíram também a violência nos estados. Vamos nesse modelo. E também outra justiça necessária. A justiça que temos hoje, a punitiva, a criminal, ela é vingativa, é destrutiva, destrói a sociedade. Hoje, em média, um preso custa aos cofres brasileiros, média nacional, 2.500 só da hotelaria, da hospedagem, com alimentação, com material que ele deve usar. Agora, quando nós consideramos, isso é fala do próprio
presidente do STF, em conversa, em audiência, e também do próprio ouvidor-geral da República. Considerando os gastos com técnicos de presídio, com agentes penitenciários, chegamos a média de 10.500 por cada preso. Isso não tem uma faculdade particular onde você se investe tanto, para que possamos ter bons profissionais. Mas continuamos investindo. É como se investe numa escola que sabe que a pessoa vai sair mais analfabeta do que entra. Como se investir no hospital, que vai ser mais contaminado do que quando entrou. Mas investimos no presídio, que sabemos com segurança que vai sair pior para a cidade do que entrou. Então, só que finalizando com o Papa Francisco, ele tem batido de confronto essa realidade. E ele diz uma carta que ele enviou para a Associação Latino-Americana de Direitos Penais e Criminologia. Em nossa sociedade, tendemos a pensar que os delitos se resolvem quando se pega e condena o delinquente, não levando em consideração o antes dos danos cometidos, e sem prestar suficiente atenção à situação em que as vítimas estão. Portanto, seria um erro identificar a reparação somente ao castigo, confundir justiça com vingança, o que só contribui para incrementar a violência, que está institucionalizada. A expressão diz que o aumento e o endurecimento das penas com frequência não resolve os problemas sociais e nem consegue diminuir os índices de delinquência. Muito obrigado a todos. Obrigado. Uma cópia, se você interessar também nessa agenda. Vamos, então, agora ouvir a secretária de Defesa e Proteção Social do Estado do Tocantins, a jornalista Gleide Braga. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite do senador Donizete, senador do meu estado do Tocantins, da senadora Regina, para estar aqui nessa audiência pública. Dizer que tem um dedinho meu aí no incentivo para o senador chamar essa audiência. Eu sou militante de direitos humanos e nos últimos 10 anos tenho tido a oportunidade de estar na gestão pública, formulando, executando política nessa área, especificamente para as mulheres. Fui conselheira nacional dos direitos da mulher, representando a Secretaria-Geral da Presidência da República, e estive também como superintendente da Mulher e Direitos Humanos da Prefeitura de Palmas, até o ano passado. Então, até o ano passado, a minha preocupação era garantir a aplicação da Lei Maria da Penha, garantir as medidas protetivas, garantir a prisão preventiva, se necessária. Então, essa era a minha visão, né, de defender os direitos das mulheres, inclusive sendo bastante rigorosa na punição do agressor, incluindo aí a questão da prisão, se necessária. E, no ano de 2015, a convite do governador Marcelo Miranda, passei a condição de gestora da Secretaria de Defesa e Proteção Social. Essa secretaria, ela se aproxima da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, da Secretaria da Mulher, que tem status de ministério, e da igualdade racial. É uma junção dessas pautas que hoje estão na Secretaria de Defesa e Proteção Social, mas também está nesse espaço o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo. Então, dentro dessas pautas, a pauta que, para mim, é uma pauta nova, é a pauta do sistema penitenciário. É a primeira vez, na condição de gestora, que eu estou à frente desse desafio. E já começamos com um desafio de enfrentar uma greve de 42 dias. Os agentes penitenciários, a Polícia Civil e os agentes penitenciários fazem parte do corpo da Polícia Civil, ficaram em greve por 42 dias. E durante esses 42 dias, no mínimo 30 dias, os maiores presídios do Estado teve algumas restrições, muitas restrições, na verdade,
à população carcerária. Eles foram impedidos de ter o direito à visita, de ir à audiência. E a primeira reunião que eu tive com o corpo técnico dessa política, para mim, uma frase foi bem impactante. Segura presídio no nosso país com duas coisas, com alimentação e com visita. Se você tira esse direito básico de alguém que já está no espaço degradante, né, um espaço que não assegura condições dignas do cumprimento da pena, tirar a visita é chamar para briga, chamar para que ocorra algum tipo de situação dentro do sistema. Mas, graças ao apoio das famílias, nesses 42 dias, da Polícia Militar e do diálogo permanente com os agentes penitenciários, não houve nenhuma ocorrência durante esses 42 dias. Se eu pudesse aqui fazer uma hierarquia da importância de quem realmente contribuiu e ajudou nesse processo, certamente eu diria para vocês que sem as famílias dos presos, sem o diálogo constante com essas famílias, seria impossível no estado do Tocantins assegurar que o sistema, que já é muito precário, né, não viesse a sofrer consequências duras durante esses dias. Então, fica o registro de que o diálogo, a participação social é um eixo que o sistema penitenciário precisa compreender como importante. Os conselhos da comunidade precisam ser fortalecidos. O diálogo. Não dá para o sistema penitenciário ser gerido apenas pelo sistema de justiça. É preciso incluir a sociedade. E acho que o Conselho da Comunidade foi fundamental nesse momento e na gestão do sistema ele precisa ser fortalecido, o papel do Conselho. Assim como o Conselho Penitenciário, que no nosso Estado está desativado, está no processo de reconstrução desse espaço, que é de fundamental importância para esta política. Mas, falando um pouco dos dados do nosso Estado, da quantidade de presos que nós temos no Tocantins, nós temos hoje 3 mil pessoas. É uma população pequena, relativamente pequena. A faixa etária de 18 a 35 anos de idade. Há uma baixa escolaridade, não é diferente dos outros estados. E pessoas pobres, e algumas, inclusive, em extrema pobreza. O contexto social dessas pessoas realmente não é diferente dos outros estados. E 40% dos presos no Tocantins são provisórios, aguardando alguma fase do processo. A gestão é uma gestão compartilhada. As maiores unidades, a unidade de Palmas, que é a capital, e a unidade da segunda cidade, que é Araguaína, é compartilhada com iniciativa privada, a gestão é terceirizada. Nós temos 42 unidades no total. Muitas dessas unidades, na verdade, são delegacias, cadeias que estão sendo utilizadas como presídio. E isso traz para a gente uma preocupação com a necessidade de regionalizar. Você tem 42 unidades no estado que já tem uma extensão territorial muito grande. E há uma dificuldade na gestão, porque boa parte dos presos não estão na responsabilidade da iniciativa privada, a maioria deles está na responsabilidade do Estado, e essa quantidade de unidades é um problema hoje a ser enfrentado no Tocantins. Existe um presídio apenas, que é o de Araguaína, a segunda cidade, a da capital é uma CPP. Existe uma colônia agrícola masculina em Gurupi e nenhum presídio feminino. Eu fiz questão, logo após que a greve se encerrou, fiz questão de visitar, estou terminando de visitar essas 42 unidades. Reconhecer o território, reconhecer a política a partir da aproximação com o tema, para quem vem de uma outra área, é muito importante. E fiz questão de visitar as unidades e, de fato, é necessário, para discutir o tema, você entrar numa unidade prisional para realmente saber que esse sistema ele precisa ser alterado, porque, de fato, ele não assegura nenhuma condição de recuperação de quem está lá. E há uma dificuldade muito grande no diálogo com quem está na unidade prisional de convencer a partir desse outro olhar, né, do olhar da inclusão social, do olhar da ressocialização,
no nosso Estado, porque todos os servidores do quadro do sistema penitenciário é da Secretaria de Segurança Pública. Tem alguns servidores que são agentes administrativos, contratos, mas todos eles são cedidos da Secretaria de Segurança Pública. Hoje nós estamos concluindo um concurso específico para defesa e proteção social, técnico em defesa social, com outro olhar. Então, é muito difícil você lidar com essa importância, com a importância de se dar a área de segurança. Não dá para você ignorar, realmente é preciso assegurar segurança dentro do sistema penitenciário e, ao mesmo tempo, ter esse outro olhar para a inclusão social desse indivíduo, com um quadro que vem da segurança pública e com esse olhar que a segurança ela tem que estar acima de tudo. Então, todas as coisas todas as iniciativas, tanto da sociedade quanto do governo, nesse momento, para construir alguma ação dentro dos presídios, há sempre o discurso: não temos segurança para isso, a unidade não comporta esse tipo de atividade. Preciso repensar a lógica dessa atividade para poder garantir a segurança. Então, eu vejo que esse olhar de segurança para dentro do sistema penitenciário acaba impedindo as outras políticas públicas. Então, como equilibrar isso, acho que é um desafio dentro do sistema penitenciário no Tocantins. E, com isso, dificulta o atendimento de outras políticas que são asseguradas a essa população. A política de saúde, de assistência social, de educação, a assistência religiosa, todas essas políticas estão comprometidas quando você não tem espaços adequados e nem segurança para poder executar em conformidade com o conjunto de normas que regulamenta essas políticas dentro do sistema. Então, nós temos esse desafio lá, que é ampliar e, ao mesmo tempo, reduzir as unidades. Ampliar porque só temos um presídio. Tem um convênio com o Ministério da Justiça de 2009, que não foi nem sequer... Aliás, foi feita a licitação, nós tivemos que cancelar a licitação agora, no diálogo com a empresa, de forma amigável, para retomar toda essa discussão com a Caixa Econômica e tentar, até o final do ano, executar, iniciar essa obra, que é um presídio que vai garantir aí 600 vagas. Equipamentos, que o nosso diretor já falou aqui, que vai estar lançando nos próximos dias um pacote para garantir revistas íntimas. Não tem, é muito precário e seria muito importante ter na nossa estrutura scanners corporais, né, para impedir as revistas íntimas e melhorar também na segurança dos presídios. O armamento letais e não letais. Nós fizemos aquisição de armamentos letais, mas os não letais ainda está no processo de aquisição. Aquisição de veículos. A frota a frota, na verdade, nem existe, é uma frota bastante deficiente. Então, nós estamos, nesse momento, com dificuldade de fornecer esse tipo de material para os trabalhadores, para os agentes penitenciários. A necessidade de investir, como já foi dito aqui, nas centrais de monitoramento eletrônico e de penas alternativas. Nós temos no Estado, já com o Ministério da Justiça, um convênio para Palmas, e a ideia é levar para Gurupi e Araguaína, as duas maiores cidades. Também são cidades que são regiões, na verdade. A audiência de custódia, que é muito importante também, já foi dito aqui, para ver se a prisão é ou não necessária. Talvez 40% desses presos que estão no Tocantins hoje poderiam estar cumprindo outra medida. E o que eu iniciei falando, acho que é preciso fortalecer os conselhos, o Conselho da Comunidade e o Conselho Penitenciário, e o acesso da população ao sistema penitenciário, à gestão. Não pode ficar só com a área jurídica. Nós temos que incluir a sociedade na gestão, não só no acompanhamento da fiscalização, mas na gestão. Pensar o sistema penitenciário a partir de um outro olhar também faz com que a gente tenha que superar essa barreira de que a gestão do sistema é de responsabilidade do Estado. Não é de responsabilidade do Estado, mas tem que ser compartilhada com a sociedade. A política da diversidade, compreender a diversidade no sistema prisional, como tratar a população LGBT no sistema prisional, como tratar as mulheres, a pessoa com deficiência. O Ministério da Justiça agora está sistematizando uma política nacional da diversidade com esse olhar, né, preocupada
preocupado com esse público. Então, acho de fundamental importância perceber que nós estamos falando de pessoas que são diversas, que têm especificidades. Nós temos um desafio lá, que é atualizar o nosso regimento interno. Ele é de 1992. Então, está defasado, obviamente, precisa ser atualizado. Nós estamos trabalhando para fazer isso o mais rápido possível. E concordar com as falas que foram colocadas aqui, que a questão, como o sistema não cumpre com a sua atribuição, e nas visitas que fiz ao sistema, fiz questão de não conversar com os presos, somente com aqueles do semiaberto, porque eu não gosto de criar expectativas que não são reais. Conversar com ele, dizer que vou melhorar em curto prazo uma situação que há 8, 10 anos não é priorizada, para mim, não faz parte da minha formação. Então, conversei com alguns apenas, mas pude perceber que, na fala, a reincidência é algo a ser enfrentado. Tanto dos agentes quanto os presos falavam assim: doutora, eu estou passando aqui pela segunda, terceira vez. Há até uma relação de amizade, de você de novo aqui. Então, essa relação de que a pessoa volta para o sistema, porque o Estado acaba não conseguindo um conjunto de políticas públicas para o pós, né, que acho que a gente precisa pensar, né, como garantir a inclusão dessa pessoa pós-sistema penitenciário. Acaba não tendo efetividade a política. Acaba sendo, você novamente aqui, é um ciclo que não se encerra. Os nossos presos, a maioria deles são presos que já passaram 1, 2, 3 vezes no sistema. Isso mostra o quanto que ele é falho. Então, eu acho que quero parabenizar aqui o senador Donizete, a senadora Regina, e colocar à disposição para contribuir com essa pauta, principalmente no eixo da participação social. Ou encaramos a participação social como uma política estratégica dentro da gestão pública, ou será apenas mais uma política pública pensada de cima para baixo, sem ter efetividade na ponta. Obrigada.